Olá, é um prazer ter você conosco aqui no De Bem com a Vida, o programa que faz de tudo para ver você sorrir, de corpo e alma. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Casa de Escriba. Você tem o desejo de escrever e lançar uma obra? Fale com a escriba. Ela vai lhe ajudar. La Vita Bella, restaurante, café, alma, comida e temperos genuinamente italianos. O programa desta semana está incrível. Temas super interessantes, abordado por mentes brilhantes. Confere só o que nós produzimos para você. A alta costura volta com tudo e, claro, faz total a diferença em nosso visual. Quem explica é a designer de moda, Rosana Tomás. A alta costura, ela pode ser tanto sob medida como um prêt-à-porter, que é uma coleção já feita com uma mão de obra altamente qualificada. A nossa casa também adoece e a medicina do Habitat pode resgatar a saúde da casa e de seus moradores. Confere uma entrevista incrível com a terapeuta Clenir Castro. A geobiologia é um estudo das radiações da Terra, né? Todas as radiações, em média de 6 a 7 radiações principais, ela interfere no nosso campo. Isso é corpo, mente, espírito e também na prosperidade dos locais. Monja Coin, parte 2. Esta entrevista inédita, exclusiva e transformadora fala sobre como o budismo pode nos auxiliar a atravessar o rio de lágrimas. Então, céu e inferno depende da nossa atitude em relação ao mundo. A terra pura, o paraíso é aqui sim, quando você constrói isso à sua volta. A vida pode ser ainda mais bela com a essência e o autêntico sabor de Itália. La Vita Bella, delícias e temperos da verdadeira comida italiana, produzida pelas mãos do chefe Remo Inglese. Lugar aconchegante, música ao vivo, cenário ideal para celebrar a vida. Na rua Dona Leonor, 45, Porto Alegre. No Instagram, La Vita Bella 45. WhatsApp 51999553535. Coisa bem boa falar em gente bonita, em gente elegante, em gente sincera, porque agora em seguidinha ao inverno começam a estação dos eventos, das festas, das celebrações, casamentos e um pouquinho mais adiante das formaturas. Sobre a nossa melhor versão em termos de arquitetura pessoal, eu recebo aqui no De Bem com a Vida, com muito prazer, Rosana Tomás. Rosana é especializada em alta costura e noivas. Como vai, Rosana, de Bem com a Vida? Bem, com certeza. Melhor aqui contigo. Obrigada pelo convite. Um prazer te receber nesse ambiente absolutamente italiano do chefe Remo Inglese. Rosana, eu começo te perguntando, por favor, o que é moda de alta costura? A alta costura, ela pode ser tanto sob medida como um prêt-à-porter, que é uma coleção já feita com uma mão de obra altamente qualificada, feita à mão, bordados feitos à mão, onde tem várias pessoas ou vários elementos que são com dedicação total de uma pessoa para aquela peça. Rosana, além do cuidado e da fabricação praticamente de uma peça de arte, né, também não se corre o risco, no caso de vestir uma peça de alta costura, de chegar em um evento e ver um modelito semelhante ao que as pessoas vestem, né? Com certeza isso não iria acontecer.
Ainda mais um vestido feito sob medida, ele vai falar da tua pessoa, ele vai ser exclusivo teu, falando sobre ti, dos detalhes que tu gosta nesse vestido. Então, realmente, não vai ter como ter outra pessoa igual. Rosana, tu que tem tanta experiência nessa área, como é que funciona desde a decisão de se ter uma peça de alta costura até o encaminhamento? Quais são os passo a passos que as pessoas precisam ter para vestir esta obra de arte no formato de roupa? No caso, assim, de um ateliê ou algo assim, tu vai buscar pelo teu momento. Acho que é o teu momento que vai dizer quando tu precisa dessa obra de arte ou não. É o momento do teu casamento, é o momento do casamento do teu filho, ou uma formatura. Esse momento vai te dizer que tu precisa, ou seja qual for, assim, o seu momento especial, que precisa desse vestido tão especial de alta costura. E, no caso, assim, a gente vai numa loja, escolhe o modelo, de repente precisa algum ajuste, o ajuste é encaminhado e está resolvido. Eu imagino que no caso de uma roupa de alta costura, se faz necessário dedicar mais tempo, né? Então o processo ele deve começar quanto tempo antes? 3 meses um vestido pode ser feito exclusivamente para essa pessoa. Em 3 meses é um tempo suficiente para fazer ele desde a criação. Tudo começa com uma conversa para entender os desejos e sentimentos que essa pessoa está precisando concluir com esse item, com essa peça. Então, é tudo com uma conversa onde se captam todas essas necessidades, essas informações. E aí se vai para a criação do design, os croquis. O cliente escolhe o seu croquis favorito, o que mais se identificou. Pode misturar de um croquis com o outro e montar assim, eu gostei dessa parte, pode usar mais essa parte desse outro croquis. É tudo uma conversa muito tranquila. Aí vai para modelagem, se faz um toile. O que é um toile? O toile, ele é como se fosse um pré-vestido. Ele é feito a modelagem, todo o vestido é provado. E aí ali são feitos todos os ajustes para esse vestido ficar perfeito, para não ter um decote que não vai ficar adequado, uma alça que não vai cair. Ele vai ficar simplesmente o teu corpo, perfeito. Que eu acho que a gente pode, Rosana, comparar a um diário de bordo, né? Onde a gente escolhe o lugar, estuda usos, costumes, experiências, quer dizer assim, a gente começa a curtir e a se deliciar com esse projeto desde a busca de um ateliê de alta costura, depois a primeira conversa, onde vai pegar as informações. Isso, aí depois na prova desse toile, que é como um pré-vestido, e depois de todos os ajustes feitos, a criação vai direto para o tecido, onde vai ser realmente confeccionado o teu vestido. Aí os bordados são aplicados. Depois tem a prova nesse vestido, que vai para ver se está tudo certíssimo. E aí só uma bainha e ponto final. É quase que uma história de Cinderelas, né? A gente entra com um sonho e sai com uma obra de arte. Exatamente. Rosana, a questão das redes sociais hoje muito presentes, né, nas nossas vidas, elas acrescentam, estimulam o mercado da alta costura ou elas nos levam para outros caminhos? Eu acho que elas podem adicionar na divulgação de alguns trabalhos, na divulgação da essência dos criadores, enfim. E aí, dos ateliês, assim, eu acho, de vestidos de noiva, a gente consegue se adicionar, assim, pelas redes sociais. Acho que se torna algo bom, mas eu acho que
o sentimento de querer essa peça, ele não vai vir só porque foi visto ali na internet. Ele vem do teu desejo e aí tu vai em busca e ali acha. Ali encontra quem vai ser a sua estrela, né? Vai te fazer estrela. Para encerrar, Rosana, tu concorda que a pessoa que consome alta costura, ela não é um cliente e sim um colecionador? Sim, eu concordo que é um colecionador de momentos especiais. Que maravilha! E momentos especiais fazem parte do De Bem com a Vida, especialmente com uma conversa absolutamente prazerosa sobre um tema que só de falar já nos emociona e nos eleva aos bons momentos que chancelam uma vida plena. Muitíssimo obrigado pela presença aqui no De Bem com a Vida. Rosana Thomas, especialista, e eu diria a melhor da região sul em termos de alta costura. Obrigada. Meu abraço especial aos apoiadores do programa Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme. Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen. Eficácia, eficiência e atendimento personalizado para a produção do seu e-book. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 519 9863 2790. Você já reparou que o De Bem com a Vida saiu do estúdio e veio para onde você está, cada vez mais próximo de você. Hoje gravando no restaurante legitimamente italiano La Vita è Bella. No comando, o chefe internacional Remo Inglese. Daqui a pouquinho você vai ver as delícias que ele está preparando para nós saborearmos. Agora também, falando em outra coisa boa, eu faço uma pergunta. Você já ouviu falar em geobiologia? E as implicações que ela traz para você, para a sua casa e para os seus negócios? Para responder, para esclarecer, eu tenho ao meu lado a terapeuta Clenir Castro, uma hiper super profissional que vai nos contar um pouco sobre o que é geobiologia. Como vai você, Clenir? De bem com a vida? De bem com a vida. Muito obrigada novamente aqui, né, com a tua presença. Nós é que agradecemos a tua presença serena e visionária do ambiente. Começo te perguntando, geobiologia, o que é? A geobiologia é um estudo das radiações da Terra, né? Todas as radiações, em média de 6 a 7 radiações principais, ela interfere no nosso campo. Isso é corpo, mente, espírito e também na prosperidade dos locais. Quando tu diz prosperidade dos locais, no caso, é a nossa casa e um lugar onde nós trabalhamos? Sim, por exemplo, aqui no restaurante, né, que a gente está. Para ter uma boa energia de prosperidade, ele tem que alcançar 9.600 angstrom. Aqui, provavelmente, eu não fiz esse teste, mas deve ter uns 4.200 ou menos. Tá? Por onde a gente vai enxergando? Quando se entra no local, o radiestesista, né, o geobiologista, ele já vai observando o seu espaço, o que tem. Né, porque ele não trabalha só a parte geo, ele trabalha também a parte sutil do ambiente. Aí você encontra lá na parede bolhas, por exemplo, saltando.
né? Isso é muita água. E a água, quando a gente tem muita água na nossa casa ou no nosso ambiente de trabalho, isso é bom ou é ruim? Muito ruim. É ruim, a água é ruim. Sim, ele interfere, né, no campo da pessoa, ele interfere nos negócios, né? Ele muda o sentido da pessoa, por exemplo, pessoas apáticas, ela começa a ficar mais apática. A pessoa mais elétrica, ela fica estourando dentro do seu ambiente. Em brigas, né? Desavenças. Clenir, se o ambiente que nós estamos tem algumas características que nos faz adoecer, a gente pode dizer que a geobiologia vem a ser a medicina do habitat? Sim, a gente chama isso de medicina da habitação, porque quando a casa começa a criar esses aspectos, o próximo é o morador. Opa, adoece. A casa fica doente. O lugar, e isso aí acaba... Sim, afetando o morador. Eu tenho algumas imagens assim até para mostrar, né, que essas radiações, elas podem estar, por exemplo, a água, os feios. Posso mostrar? Pode. Ela pode estar a 300, 400 metros de profundidade e ela sobe infinitamente, como está aí, né, nessa parte aqui, ó. A outra situação mais delicada, sim, aqui a gente pode ter os lençóis freáticos, pode ter as falhas geológicas, né? Tudo isso ele vai subindo essa radiação e afetando a quem fica acima do solo. Isso é, na nossa casa. Hoje ainda nós temos concentrações, antenas de celular, as redes também de alta tensão. Então, assim, é um campo muito amplo, tá, que a gente estuda e que interfere no nosso físico. Interfere no nosso interfere no nosso físico, no bem-estar da nossa família e, amigo, acredite, no bem-estar do nosso bolso também. Tem mais um desenho aqui, Cleide. Sim, esse aqui é o aspecto justamente de uma casa, né? Aqui temos um alinhamento que existe, o alinhamento Hartmann, né? Que é onde existe o maior perigo para o ser humano, principalmente quando ele tem muita água, muito lençol, veios, falhas. E aí é que eu sempre digo, em média 60% do nosso câncer, ele pode ser proveniente de um espaço onde você dorme, de um espaço onde você trabalha, né? Tu pode repetir essa tua última colocação? Sim, eu posso repetir. Isso é uma coisa bem interessante. Não, é muito sério, né? É sério. 60%. Eu tenho 30 anos de profissão. E durante esses 30 anos a observação é bem grande. 60% dos casos de câncer, ele pode ser referente a esse ponto geopático. Tá? Porque ele fica ali, ele fica 8 horas dormindo, ou ele fica 8, 9 ou 6 horas sentado na mesma cadeira. Né? E ele está sobre um ponto geopático. Tá? Que sério isso? E claro que é toda uma concentração e todo o contexto do ser humano também, né? Eu sempre digo, o câncer ele não vem só das radiações, ele vem dele também, né? Porque ele se estabiliza. Hoje nós estamos um momento muito delicado, com todas as condições, depois de uma pandemia. Então tudo isso ele gera um estresse para ele, né? E esse estresse para a pessoa. Para a pessoa. E ele vai para um ponto estressante. E aí o que ele faz? Ele vai começar a mexer com as suas células, com os órgãos, né? E ele vem à tona. Tá? É mais ou menos isso. Nossa, vou tomar uma aguinha. É um assunto muito delicado, é um assunto muito importante, né? Muito atual, e o que eu tenho certeza que quem está nos assistindo está com os olhos e os ouvidos arregalados. Esse desenho? Esse desenho aqui mostra, né, o casal dormindo e aqui um veio de água com uma falha geológica. E ele ainda tem algumas alterações, né, que a gente tem hoje. Celulares, Wi-Fi no quarto, televisão. Então isso tudo intensifica essa radiação. Não é só não é só a gel, né? Por isso que eu falei, é um contexto inteiro dentro do estudo de um radiestesista, de um geobiologista. Tá? Clenir, assim como a gente percorre um caminho de doença, a gente também pode percorrer um caminho ao inverso? Sim, pode.
justamente fazendo, né, essas neutralizações, tá? Então, claro, tem que ser um especialista em geobiologia para fazer esse tipo de trabalho. Primeiro ele faz análise e depois ele já vai no local, faz todo o levantamento perante, junto com o seu cliente, e aí ele vai fazer todo o alinhamento, estabilizar. Existe uma caixa equilibradora, que é uma Mas eu vi que uma tu criação. trouxeste, Eu trouxe alguns alguns gráficos. E uma dica, né? Uma dica bem importante. A nossa geladeira, que todo mundo tem em casa, ela consome o nosso alimento em média de 50% a 60% da sua vitalidade. Tá? E aí o que eu recomendo sempre para os meus alunos? Você coloca um labirinto, que ele potencializa o alimento. E você coloca um André Felipe, que vai quebrar a energia do campo magnético e elétrico da tua geladeira. Tá? Isso aqui, se você colocar, que eu vou depois te presentear. Opa, hoje é dia, olha só. E você vai fazer esse teste, você vai ver que as suas verduras, tua alimentação vai ter outra energia. Eu coloco do lado de fora. Você coloca abaixo na bandeja Aquela das de baixo. verduras, é a da geladeira. Olha. Os dois, né? Aí tu deixa lá. Tá? E ele vai mudar energeticamente. Eu tinha um tomate é uma coisa que não dura muito, né? A banana não dura muito. E me durou 15 dias um tomate. Maravilha, Tá? maravilha. Bom. Mas tu trouxe outros... Sim. outros... Eu trouxe 2 Como a gente pêndulos. chama? São pêndulos cabalísticos. Mas são elementos ferramentais? É uma ferramenta muito ferramenta. importante para o radiestesista, né? Porque ele pode fazer com esses 2 pêndulos uma análise do que consta nesse local, né? Estou falando casas, né? Sim. Então, assim, se a casa tem magia, é esse aqui. Magia, explica para nós. A magia ela pode ser de 2 ou 3 formas. Aí a gente depois tem que fazer uma análise mais profunda, quando aparece. Ela pode ser uma magia mais simples, que é a inveja, o olho gordo. Olho gordo. Tudo isso ela pode gerar uma determinada energia extremamente negativa para os proprietários. Mas também tem aquelas que tem um inimigo que faz algum trabalho, né? E tu tem que saber. Tem Muito. como fazer defesas? Tem como fazer as defesas, tá? Quando aparece. E o outro, que existe muito, é o espiritual. Né? Que a gente diz o fantasma, o espírito, uma casa com espírito. Eu pego muito casas que teve suicídio, casas que teve pessoas que faleceram, e ele gosta do ambiente, ele não larga aquele ambiente. Não vai embora. Não vai embora. Isso as pessoas pensam assim, mas isso aí, ele morreu vai fazer 50 anos. Não interessa, pode ser 50, 60, 100 anos, mas ele está lá. Ele está marcando, dizendo, aqui é o meu lugar, e ele interfere no campo dos outros. É verdade, porque às vezes, né, Clenira, a gente vê que pessoas amigas, queridas, fazem força e não saem do lugar. Às vezes, uma ajuda profissional séria pode deslancha. Fazer a pessoa realizar os seus sonhos e conquistar os seus desejos de vida que todos nós merecemos. Para encerrar, tem essas anteninhas aqui. Sim. Esse é um instrumento principal, além do pêndulo, né, que a gente faz uma análise, né, perguntando. Porque tudo que eu pergunto, né, primeiro tem que fazer uma convenção com esse instrumento, o sim e o não. Tá? A partir daí, claro, tu vai fazer bastante treino e aí tu vai perguntar quando tu chega no local. Por exemplo, nós temos telúrica, tá? E é o que eu vou perguntar. Então, a gente fica nesse estado e eu pergunto, esse local tem telúrica? Quando ele fecha dessa forma, ele está mostrando que tem. E eu vou perguntar assim, qual é a cor dessa telúrica? Porque ela tem 3 cores. É vermelha? Amarela? Fechou na amarela. O que é a amarela? A amarela lida com câncer e doenças de contágio. Tá? A vermelha lida com artrite, artrose, reumatismo, coluna, rinite, sinusite. E a azul lida toda com a parte mental. Uma casa, ela pode ter as 3, pode ter 2 telúricas. Ou pode ter uma. Ou pode ter só uma. Ou não pode ter nada. Não, alguma tem que ter. Tem que ter. Por que são as telúricas? A telúrica ela é a concentração de várias energias do solo. Falha, veio, então são várias energias e cria essa. E ainda cria mais uma, que é a alteração magnética. Né? Meu Deus, quanta coisa! É bastante.
Outra coisa que eu posso perguntar aqui, né? O nosso diretor Prats vai fazer mais sucesso? Vai. Claro que vai. Ai, ai, ai. Não vão querer levar ele de Porto Alegre, que nem os bons jogadores. Não, claro que vai. Total. Simpatia total. Né? Proteção das energias sutis. Vamos falar desse... Nossa, quanta Sim. coisa! Tu vai ter que voltar no programa. Sim. Esse aqui é um livro que eu lancei, né? Proteção das energias sutis. Aqui eu ensino, né? Primeiro eu falo sobre os chakras, que é muito importante, né? O alinhamento de todos os chakras, tá? Depois eu falo também sobre as pessoas que estão ao nosso convívio, né? Quem são elas? E aí você se surpreende, porque até um parente teu, uma mãe, um pai, ele pode ser um sugador de energia. Nossa, quanta informação, quanto conhecimento interessante para que a gente possa caminhar de uma forma mais saudável, mais plena, mais feliz e também mais próspera. Muitíssimo obrigado, Cledir, por essa tua iluminação aqui no De Bem com a Vida. Obrigada. Monja Coin, parte 2. Esta entrevista inédita, exclusiva e transformadora fala sobre como o budismo pode nos auxiliar a atravessar o rio de lágrimas. Como nós podemos trazer ao mundo a paz que a gente gostaria de ter? Nós temos que nos tornar esse átomo de paz. Nós temos que nos tornar. Nós temos que ser um modelo, um exemplo para as pessoas à nossa volta, nossos amigos, no trânsito, no supermercado, na feira, na rua, na feira de livros de Porto Alegre. A gente tem que se tornar esse átomo de paz. Mas isso é quando você conhece a si mesmo. O professor Leandro Carnal, que é aí do Sul também, né, ele é de São Leopoldo, ele fala muito isso, né? Quem conhece a si mesmo não é ofendido por ninguém. Se alguém chegar para mim agora e dizer, monja, a senhora é muito cabeluda, eu falei, mas cadê? Eu raspo a cabeça. Essa pessoa não me viu direito e não vai me ofender. Percebe? Se você sabe quem você é, você não é ofendido e nem ofende ninguém. Então, esse autoconhecimento que as práticas meditativas, que o Zazen proporciona, é para você se tornar esse átomo de paz no mundo. Você encontra o seu eixo de equilíbrio. E veja que o eixo de equilíbrio mental, espiritual, psicológico tem a ver também com o eixo de equilíbrio físico do corpo. São 80 ossos aqui da caixa torácica, pescoço e cabeça, que faz o eixo axial do nosso corpo, que nos permite ficar em pé, erectas. Da mesma maneira, se a gente perde o equilíbrio, a gente cai, né? Ou para um lado ou para o outro. Outra coisa é o equilíbrio emocional e espiritual, que também é treinado. Se para andar, quando era bebezinha, a gente quase caía, alguém nos estimulava e a gente aprendeu a nos equilibrar nas duas perninhas de trás, e veja bem, nós, como seres adultos, mais 50, está na hora da gente aprender a encontrar esse eixo de equilíbrio, que é físico, mas também é espiritual e emocional. Há coisas que nos tiram do eixo. Uma morte súbita de uma pessoa querida, pá, ou o nascimento de um bebezinho lindo, pá, né? A gente vacila e oscila de um lado para o outro, mas a gente volta ao eixo de equilíbrio. E a ideia da prática meditativa é encontrar esse eixo, que é a paz, que é a tranquilidade, que é o silêncio. E as coisas vêm, nos puxam, empurram, e você já sabe encontrar o eixo, você volta para lá, para saber como agir, o que fazer, como acalentar as pessoas que estão sofrendo, como rir com as pessoas felizes, não ter inveja, não ter ciúmes, não ter raiva, desenvolver em você pensamentos de benevolência, de gratidão, de cuidado. Tudo isso é treino, é prática. O fundador da minha ordem, no século XIII, ele dizia: prática é iluminação, a prática é o despertar. Não é que você vai praticar e vai virar. Não, no momento em que você pratica, você está se manifestando
como esse ser desperto que você é. Você pode manifestar esse eixo. Às vezes em casa as pessoas mais íntimas nos provocam e sabem ir lá no pontinho, né? Que deixa você bravo ou deixa alegre. Aí você percebe, nossa, tocou meu pontinho da raiva, fiquei brava. Isso é raiva, existe em mim, ser humano. Mas em vez de eu responder com raiva ou fingir que não está acontecendo nada, você falou uma coisa muito bonita para mim um pouco antes de começar o programa, né? Estar de bem com a vida não é passar maquiagem em cima do que está sentindo, não. É reconhecer o que sente e usar isso de forma benéfica. Então, tem pessoas que nos incomodam, que nos irritam. E você percebe, nossa, eu estou irritada. Mas em vez de xingar essa pessoa, de brigar com ela, você respira. Como que eu posso falar com esse ser humano para que esse tipo de manifestação não se repita? E às vezes a gente até quer dizer, nossa, você me deixou tão irritada com essa maneira que você falou comigo. Vamos pensar em conversar de outra forma? E você é capaz de ir transformando isso. Mas você não pode estar com raiva na hora de falar. Porque a raiva transmite, né? Uma pessoa chega com raiva, se você pega essa raiva, você fica com raiva, aí você perdeu. Aí você percebe, estou com raiva, mas eu não vou jogar essa raiva em ninguém, eu respiro e transmuto a raiva em compreensão, em compaixão. Com sabedoria, a gente vai transformando emoções prejudiciais em situações e reações benéficas. Também é treino. E eu finalizo essa conversa, esse aprendizado, dizendo gratidão profunda a senhora ter estado conosco e, com certeza, nos estimulado a estar cada vez mais de bem com a vida. Muitíssimo obrigado, Monja Coen. Obrigada, Cris. Obrigada a todos vocês. Estejam de bem com a vida. E a vida estará de bem com vocês. Maravilha. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo a honra e o prazer da sua companhia. Tenha uma semana de excelência e que venha do tamanho dos seus sonhos. Até o nosso próximo encontro, sempre e cada vez mais, De Bem com a Vida.